Salve, salve mundo! Aqui quem fala é José Matos, CEO da Via Floresta. Mais um episódio do nosso podcast Amazônia Mundo, nosso 7º episódio. Estamos muito felizes que a nossa audiência tem crescido diariamente e a gente já está conectando, inclusive, com outros podcasts, com pessoas interessadas em fazer parte do projeto. Então, como a gente diz aqui na Amazônia, só te digo vem, porque a gente está aqui de braços abertos. Hoje nós vamos ter um papo muito interessante com a Lisa Lieberbaum, que é a líder do projeto Aceleradora 100+, da Ambev. E a Lisa tem sua carreira desenvolvida na área de sustentabilidade corporativa em grandes indústrias de bens de consumo, como, por exemplo, a Natura, a Nespresso. Atualmente, ela é gerente de sustentabilidade da Ambev para a América do Sul e também já trabalhou no Grupo Boticário, né? Ela é graduada em Administração de Empresas pelo INSPER e mestra em Gestão da Sustentabilidade pela Universidade de Columbia, em Nova York. Além de tudo, foi nossa sponsor da Via Floresta, enquanto nós estivemos participando do programa da Aceleradora 100+. Já é uma conhecida de longa data, a gente vive se esbarrando por aí, né, Lisa? E a gente queria te dar boas-vindas e te convidar para esse papo, começando para você contar um pouquinho do que é a Aceleradora 100+. Seja bem-vinda. Pois é, bom dia. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. É um prazer bater esse papo com você e uma honra, né? Fiquei muito feliz com o convite. Então, vamos começar. Antes da gente entrar no que é a Aceleradora 100+, eu queria usar só 2 minutinhos aqui para falar um pouco o que é a Ambev, porque às vezes a gente fala Ambev e muita gente não liga o nome com a empresa. Às vezes muita gente consome produtos da Ambev sem saber que é a Ambev, porque a gente é muito mais conhecido às vezes pelas nossas marcas. Então, perfeito. Só para colocar todo mundo na mesma página aqui, a Ambev é a maior cervejaria do mundo, né? Então, mas a gente não produz só cerveja, então esse é um fato interessante. Aqui no Brasil, a gente tem cervejas super conhecidas como Brahma, Antártica, Stella Artois, Beck's, Corona. A gente trabalha também com outras bebidas alcoólicas que não são cervejas, então a gente tem uma unidade de negócio só focada em outros alcoólicos, e aí alguns exemplos, a gente tem a Beats, a Isla, que são drinks prontos para consumo, e a gente também tem uma unidade de negócio que é para os não bebedores de cerveja, não bebedores de alcoólico, que é a nossa unidade que a gente chama de NAB, que é não alcoólicos, que a gente tem o mais conhecido de todos, talvez seja o Guaraná Antártica, né, que o seu insumo principal vem da Amazônia, inclusive, né? Maravilha. Um produto 100% brasileiro, que a gente tem muita honra desse produto, muito orgulho dele, é o queridinho aqui da casa. E temos outros produtos aí, a linha de sucos do bem, a Água Ama, que é um projeto social que depois a gente pode contar um pouco mais, que é super bacana também. Enfim, então só dando um panorama geral, com certeza aí todo mundo consome ou já consumiu algum produto da Ambev, mesmo talvez sem saber tudo que você falou. Exato. Então, vamos lá. Como que surgiu a Aceleradoras? A gente aqui na Ambev, a gente tem metas super ambiciosas de sustentabilidade para a gente atingir. A gente lançou essas metas lá em 2018, para serem atingidas até 2025. E essas metas, depois eu conto, mas são em 5 pilares, posso contar os detalhes depois, mas são agricultura sustentável, gestão de água, mudanças climáticas, embalagem circular e ecossistema empreendedor. E essas metas, pela primeira vez na Ambev, elas não olham só para dentro de casa, né? Até 2018, as metas que a gente tinha lançado e atingido com sucesso, elas olhavam só para a nossa operação. Então, reduzir o meu consumo de água, reduzir o meu consumo de energia. E em 2018, a gente lança metas que olham para a nossa cadeia de valor como um todo. Então, vão desde o campo, desde o produtor do agro, até o copo que a gente fala, então até aquele consumidor final. E isso gera uma complexidade, uma dificuldade de atingimento dessas metas muito maior, porque não está tudo nas nossas mãos, né? A gente precisa trabalhar com o ecossistema e com os nossos parceiros. E a Aceleradora nasce com esse intuito de trazer soluções fora da caixa, soluções inovadoras, tecnológicas, para nos ajudar no atingimento dessas metas. Então, a Aceleradora nasce em 2018, a gente tem o programa em alguns países do mundo, os programas locais, o Brasil foi pioneiro, e a gente tem um programa global também, que é uma chamada que o nosso global faz para negócios já num estágio de maturidade mais avançado, aplicarem para esse programa global.
Então, a gente está agora na 4ª turma do Programa do Brasil. O Zé participou com a Via Floresta da 3ª turma, né, da nossa turma do ano passado, que terminou no começo desse ano. E agora a gente acabou de dar início, faz algumas semanas, na 4ª turma. Então, é um programa que a gente gosta muito, que todo mundo na companhia aposta bastante, e a gente já tem colhido muitos frutos e muitos resultados desse programa também. E foi maravilhosa essa participação, né, Lisa? Eu costumo dizer que hoje a gente, mesmo sendo muito novo no mercado, nós tivemos essa honra de participar, fizemos uma baita rede a partir desses encontros, um conteúdo super atual, muito, muito dinâmico, e a gente está muito feliz porque também agora, no dia 10, nós estamos indo a São Paulo para fazer um pitch para o evento do GS1, que foi uma parceria que nasceu dentro da aceleradora, né? Então, e já trouxemos aqui também o Alisson, da Inspectral, para falar um pouco da solução dele. Então, realmente isso foi um transformador, foi um divisor de águas dentro da Via Floresta, participar do evento. E a gente fica muito feliz. E aí, ouvindo você falar, né, que é bem interessante mesmo isso, que às vezes a gente tem a marca, mas não sabe o quanto ela está nas nossas vidas. E aí eu entendo que essas metas, né, quando vocês começam a olhar mais também para fora, é uma meta que também visa essa conexão com o público, com o consumidor final, né, e a tomada desse lugar de empresas como aliados do meio ambiente, da sustentabilidade, mas também promotoras de uma melhor qualidade de vida, né, para os seus consumidores, para a população, enfim, para um planeta. Como é que a Ambev e especificamente a área de sustentabilidade se posiciona em relação a isso? Perfeito. Não, fiquei super feliz de escutar que você vai participar do evento da GS1 e que o Alisson já esteve aqui, porque para a gente esse é um dos principais pontos do programa, gerar conexões, né? A gente sabe que ninguém faz sustentabilidade ou consegue ser sustentável sozinho. Então, esse é o principal ponto para nós, assim, conseguir trabalhar com o ecossistema. Isso é quase um mantra aqui para a gente na Ambev. Então, o que a gente está falando quando a gente fala ecossistema? Todo mundo que está ao nosso redor. Então, a gente tem que trabalhar com os pequenos agricultores da nossa cadeia, a gente tem que trabalhar com os nossos grandes fornecedores de embalagem, de outros insumos. A gente tem que trabalhar com startups, que a aceleradora é o principal frente que a gente faz isso. A gente tem que trabalhar com os nossos clientes consumidores, a gente tem que trabalhar com jornalistas para conseguir espalhar a mensagem do que a gente tem feito, a gente tem que trabalhar com os investidores. Então, assim, quando a gente fala ecossistema, é tudo. Os nossos clientes, bares e restaurantes, imagina, a gente tem quase 1 milhão de pontos de venda que vendem nossos produtos no Brasil. Qual que é o impacto que, se a gente trabalhar junto com 1 milhão de pontos de venda, que a gente não consegue gerar no país? Então, para mim, assim, é questão quase de sobrevivência você trabalhar com parceiros. Assim, para mim não existe fazer sustentabilidade sozinho. Isso para mim se alguém falar que faz, eu quero conhecer, que eu ainda não tive a oportunidade. Ou nem queremos conhecer, né? Ou se faz sozinho já não é sustentável. Também. E por que um programa de aceleração? Por que essa escolha? Porque a gente sabe, Zé, numa empresa do tamanho da Ambev, e com os processos e o funcionamento, né? A gente tem mais de 30 mil colaboradores no Brasil, é uma empresa gigantesca, é uma máquina que a gente chama aqui, máquina Ambev, de funcionamento, todas as engrenagens rodando em perfeita sincronia para conseguir entregar, para a cerveja estar gelada no bar na noite que você quer consumir, não faltar produto. E a gente sabe que sem um programa específico de aceleração, fica muito difícil para uma startup, para um negócio pequeno, que está crescendo, que está surgindo. Às vezes é uma ideia que ainda não tem certeza se vai dar certo, que ainda está testando, está se provando, está pilotando. Se ela bater na nossa porta para a área de suprimentos, ela provavelmente vai ser ouvida, mas talvez ela não receba a atenção necessária e nem os recursos, né, tanto de pessoa quanto de budget necessários para conseguir mostrar o que ela tem, qual que é o seu diferencial. Então a gente entende que tem um programa específico, a gente consegue alocar pessoas, a gente consegue alocar recursos para terem a calma e o tempo necessário para avaliar essas soluções, esses negócios e conseguir fazer
ajudar a fazer dar certo, né? A fazer a 4 mãos, a gente gosta de fazer a 4 mãos. Então, tem muitas startups que começaram com a gente na primeira turma, que ainda eram quase uma ideia, estavam testando, e a gente foi ajudando a pivotar e a mudar, e muda o modelo de negócio, e hoje são grandes fornecedores nossos que participam da nossa cadeia de suprimentos normalmente. Então, acho que a grande vantagem, o grande diferencial de ter esse programa de aceleração é conseguir ter os olhos e ter recursos dedicados para isso. Senão, nessa correria do dia a dia, a gente sabe que, né, o tempo, acho que é o recurso mais escasso que a gente tem aqui nos nossos times. A gente sabe que seria muito difícil conseguir ter essa priorização e a dedicação, né? Porque quando você está trabalhando com uma startup num estágio mais inicial, você precisa de uma dedicação, de um olhar mais atento. Não é simplesmente vou abrir aqui um pedido de compras, e você me fornece o seu serviço e eu te pago depois que você emitir a nota fiscal. A gente sabe que não é assim, né? A gente precisa conversar, sentar, ver se atende, mudar, ou às vezes não mudar, às vezes já está pronto, mas incorporar no nosso negócio. Então precisa realmente de um olhar mais atento, e com a aceleradora a gente consegue fazer isso. A gente tem um grande patrocinador da aceleradora, que é o nosso VP, o Rodrigo Figueiredo, que ele é vice-presidente de suprimentos e sustentabilidade. O Zé já teve a oportunidade de conhecê-lo. Ele com a gente lá no Pitch Day, foi incrível em todos os momentos. Ele é sensacional, e ele é assim, o maior patrocinador que a gente tem, né? Até o próprio CEO da Ambev estava no pitch, o Jean Gereissati. Então é um programa assim que ele tem muito patrocínio pela grande liderança da companhia. Então isso ajuda muito também que o programa e que os negócios gerados pelo programa, eles evoluem e vão para frente. E até dando um depoimento, viu, Lisa? É um programa que dá uma legitimidade também para o lado de cá, viu? Assim, a gente, quando coloca no portfólio que participou do programa, já faz uma grande diferença. As pessoas querem saber, querem entender, porque nós fomos finalistas e geramos um negócio dentro do programa. Então a PPA contratou a gente dentro do programa. E isso é fantástico, né? Porque tudo isso aí que você está dizendo, a gente sente em dobro, em quíntuplo aqui na ponta, quando está começando, quando está fazendo. Principalmente quando a gente é uma startup tecnológica baseada no norte do país. Então, o impacto para a gente foi muito positivo, foi sensacional, de verdade. A gente tem sentido aí uma força de spin-off incrível depois que a gente participou. E aí eu queria entender, se você puder repetir as 5 metas de vocês de sustentabilidade, queria que você associasse isso ao seguinte: das edições que vocês já tiveram da aceleradora, e dessas metas que vocês têm, quais foram aquelas que foram mais atendidas, que vocês conseguiram conectar mais soluções vindas da aceleradora para as metas de vocês? Perfeito. Bom, vamos lá. A primeira meta é de agricultura sustentável. Então, a gente tem o objetivo que 100% dos nossos produtores eles estejam capacitados, conectados e financeiramente empoderados. Essa meta, a gente teve algumas startups já que tiveram um super destaque. Posso citar 2, assim, que a gente tem trabalhado bastante com eles nessa frente do agro. A primeira é a Maneje Bem. Elas foram as vencedoras da primeira turma da Aceleradora do Brasil. E elas trabalham com os pequenos produtores familiares. Então, justamente nessa frente de conectá-los, né? Então, elas têm um chat com esses produtores, com agrônomos, para conseguir passar treinamentos, para dar assistência técnica, para dar suporte. E o outro exemplo que eu acho bem legal de compartilhar é a Zoom Agri. Eles participaram do nosso programa global, na verdade, e eles têm uma tecnologia de verificar a qualidade do grão por meio de uma inteligência artificial. Então, uma máquina que você coloca um apanhado, né, uma amostra dos grãos nessa máquina, e ele vai te dizer o quanto daqueles grãos estão com defeito, quanto que estão bons, uma coisa que era feita muito manual até então. Então, eles estão otimizando os nossos processos do agro. Nosso segundo pilar é de gestão de água. A gente tem como objetivo que 100% das regiões que a gente esteja, que tenham estresse hídrico, eles tenham uma melhoria da qualidade e disponibilidade de água na sua região. Então, nessa frente de água, a gente trabalha muito dentro de casa, né? A água é o nosso principal insumo da cerveja. Quando você está bebendo cerveja, você está bebendo bastante água junto.
E então a gente tem que cuidar muito bem desse recurso que está cada vez mais escasso, né? Então a gente trabalha muito dentro de casa, a gente já tem números super expressivos de redução de consumo de água por litro de cerveja produzido, mas a gente também trabalha fora de casa, né? Então nas bacias hidrográficas onde a gente está presente. E aí acho que sem dúvida o melhor exemplo é a própria Inspectral, que você já bateu um papo com o Alisson, que eles estão nos ajudando a monitorar a qualidade dessa água nas bacias hidrográficas, o que também era feito de forma super manual antes, né? Ele mesmo dá o exemplo, você tem que ir com um barquinho até o meio do rio, coletar vários pontos de coleta, mandar essa água para o laboratório, fazer o teste. Então, é um processo que dura semanas. Eles, por meio da tecnologia de imagem, de drone, de satélite, o modelo matemático que eles desenvolveram, em tempo real, praticamente, a gente consegue ver como que está a qualidade da água dessas bacias. Então, no piloto, a gente fez em 3 bacias, mas a gente está para expandir esse projeto. Eles, inclusive, por terem sido os vencedores dessa edição, eles vão participar do nosso programa global, né, na próxima turma. Então, a gente vai ter a oportunidade de expandir o projeto que a gente está fazendo com eles. Vai ser super bacana, mais para o fim do ano, ainda esse ano. Nosso terceiro pilar é o pilar de mudanças climáticas. Então, a gente tem como objetivo que 100% da nossa compra de energia ela venha de fontes renováveis, e além disso a gente tem como meta reduzir em 25% as emissões de carbono da cadeia como um todo, e aí também falando do campo ao copo, então desde tudo, né, quando a gente fala de emissões de carbono, a gente está falando desde a emissão do agro, do fornecedor, da logística, da nossa própria operação, da logística de novo para fazer a entrega, e até a geladeira que fica no bar e restaurante para gelar o consumo, até isso a gente conta no nosso inventário de carbono. E aí acho que um exemplo super legal é a Fenemé, que é a Fábrica Nacional de Motores, que eles, né, voltaram e agora eles estão focando na construção de caminhões elétricos. Então eles participaram também da aceleradora da primeira turma, se eu não estou enganada, acho que foi na primeira, estou na dúvida se foi a primeira ou segunda, mas acho que foi na primeira turma mesmo, e a gente está investindo junto com eles na criação desses protótipos. A gente já está com o caminhão rodando na rua e aí com um contrato assinado para crescer bastante a frota junto com eles. Tem um outro exemplo super legal de startup que a gente está trabalhando nessa frente de ação climática, só que eles não vieram da aceleradora, a gente acabou conhecendo ele por outras frentes, mas hoje a gente é sócios, né? A gente fez um investimento financeiro em pequena parcela, isso pode acontecer, né? É legal explicar que na aceleradora a gente não pega equity das startups, mas a gente pode, depois do programa, se aquela startup, aquele negócio for levantar uma rodada de investimentos, a gente pode entrar como um investidor. Aí geralmente a gente entra como investidor minoritário dessas startups, né? A gente tem alguns casos bacanas, como esse que eu vou contar, que é o da Lemon. Então a Lemon, eles são um marketplace de energia renovável. Então o que eles fazem? Eles conectam os produtores de energia renovável, então quem tem as fazendas solares, com pequenos comerciantes que não conseguiriam acessar o mercado livre, né, que eles não têm um consumo tão alto assim, mas que eles podem se beneficiar de ter um consumo de energia renovável. Então eles fazem essa ponte, e o mais legal de tudo é que além de você trocar a sua energia por energia renovável, você ainda economiza na conta. Então fica mais barato para o bar e para o restaurante no fim do mês aquela conta de luz. Então a gente está como sócios deles muito para conseguir também ajudar a abrir as portas desses bares e restaurantes, né? Então, quando chega um vendedor da Ambev junto com o vendedor da Lemon, o vendedor da Ambev que ele já conhece de anos, tem uma relação, uma confiança, fica mais fácil desse bar e restaurante querer abre passar portas, né? Certeza. Exato. Porque às vezes, né, chega alguém falando, eu vou te pôr energia renovável e sua conta vai ficar mais barata. Às vezes parece até bom demais para ser verdade, né, Zé? Às vezes tem gente que é desconfiada e não acredita, mas é verdade. Nossa quarta pilar... Não, diga lá. Não, é incrível também, porque só fazer um comentário, né? Que essa rede de comercial que vai para o interior do Brasil, da Ambev, é uma rede, assim, a gente já ouviu vários relatos que é uma galera muito, muito confiável. É uma das redes de comercialização que tem mais acesso aos comércios locais, porque justamente tem uma forma diferenciada de fazer relacionamento e tudo mais. Então, acho que é também bastante interessante essa transferência de credibilidade, né? Porque, no final das contas, é isso. O Lemon ninguém conhecia, mas a pessoa que vende os produtos da Ambev, né, já tem essa entrada. Muito bacana
esse exemplo. Sim, é exatamente isso. Assim, às vezes o investimento é muito mais pelas capacidades que a gente tem do que até pelo próprio dinheiro investido, né? A nossa quarto pilar é de embalagem circular. Então, a nossa meta é que os nossos produtos eles sejam ou retornáveis ou feitos majoritariamente de conteúdo reciclado. A gente tem uns exemplos legais aqui. O primeiro que eu posso citar é Green Mining. Eles foram da primeira turma do Global também. Eles focam em coletar materiais recicláveis em bares e restaurantes e dar a destinação correta. E outro exemplo super legal que a gente está desenvolvendo assim, junto com eles quase do zero é a Growpack. Eles são da Argentina originalmente, mas eles instalaram a fábrica aqui no Brasil. Esse também a gente fez um investimento minoritário. E eles estão desenvolvendo uma embalagem que ela é feita com rejeitos agrícolas. Então, o primeiro material que eles estão usando é palha de milho. E aí a gente fez já um piloto nesse ano com a Colorado, que é um six-pack, né? É um pacotinho que segura as 6 latas, feito com esse material. Então, a gente está testando. Eles já estão em parceria com o iFood também para testar caixas de delivery, né? Dos alimentos. Então, esses acho que são 2 exemplos, porque a gente olha tanto para a parte da reciclagem quanto para inovações para novos produtos que a gente esteja lançando. E o nosso quinto pilar, que ele ainda é o mais novo, então a gente ainda tem menos exemplos dele, é o de ecossistema empreendedor, que é como que a gente conecta os pequenos empreendedores do nosso ecossistema para eles estarem empoderados, para conseguirem crescer. Mas no ano passado a gente teve 2 exemplos muito bacanas desse pilar, que são focados nos empreendedores negros, né? Então a gente tem um pilar de equidade racial Sim. que vai além dos nossos muros. Então a gente tem meta de desenvolver fornecedores negros. Então o primeiro exemplo é a Diversidade I.O. do Marcelo, que é sensacional. Então ele nos ajuda a trazer novos fornecedores negros. Então que a empresa seja, o dono ou a dona seja uma pessoa negra, para aumentar a nossa base desses fornecedores aqui na companhia. Então, ele ajuda nessa prospecção ativa e tem uma base de dados já super robusta, né? afroempreendedores.com.br. E a segunda é a Afroimpacto, da Tamila. Sim, da Tamila. Então, elas são super complementares, porque a Tamila e a Afroimpacto, eles são uma escola de aprendizagem focada no afroempreendedor. Então, ela desenvolve conteúdos, a gente desenvolveu um conteúdo junto com a Ambevion, que é a nossa plataforma de aprendizagem, que foi aberta para o público no ano passado, focado em afroempreendedorismo e gestão. Então esses conteúdos eles são gratuitos, estão disponíveis na nossa plataforma e ficou super legal essa entrega, esse projeto. Então, agora a gente está com o objetivo de conseguir levar esse conteúdo que já está lá disponível para mais pessoas. Então estamos pensando aí num plano de comunicação, como que a gente consegue expandir cada vez mais essa frente. E aí a nova turma começando, vamos ter novos exemplos aí para contar depois. Mas eu queria comentar uma coisa que eu ainda não cheguei a comentar, Zé, e até foi o pilar que você entrou na aceleradora, é que a gente tem os nossos 5 pilares clássicos, né, das nossas metas, que são os pilares que a gente sempre procura os negócios, mas no ano passado a gente teve a grata parceria com a PPA, que é a plataforma Parceiros pela Amazônia. Então, eles entraram como co-realizadores do programa conosco, e aí, desde o ano passado, seguindo para esse ano, a gente tem um 6º pilar de busca por negócios, que é focado na Amazônia. Então, ano passado foi específico na conservação da biodiversidade, esse ano ele está com um olhar um pouco mais amplo de Amazônia, mas eu queria comentar isso, porque a Via Floresta, ela entrou como parte desse pilar de Amazônia, né? Então, acho que a Via é um super exemplo desse pilar, junto com a Água Camelo, né, que a gente fez um projeto também no ano passado para conseguir levar água para populações indígenas que não tinham acesso à água tratada, né, água potável. Não, é maravilha você citar isso, porque essa era o próximo passo desse papo, é isso, né, acho que você colocou, só para fechar isso que você acabou de comentar, que é muito rico de informações, eu acho que todas essas oportunidades que foram dadas, e realmente essas empresas talvez não tivessem, se tivessem jogadas no mercado sem essa possibilidade de um processo de aceleração. Então, nisso, a gente, mais uma vez, só reforça aquilo que eu já tinha falado, a gente sente na pele a importância de participar desses programas. Agora, também é bem interessante a flexibilidade que a empresa abre para construir junto com os empreendedores soluções, né? Porque eu acho que também é isso. Sustentabilidade hoje requer um pouco dessa adaptabilidade, dessa capacidade de flexibilizar as estruturas. E aí, como você fala, né, as grandes máquinas, as grandes empresas,
Se não fossem esses processos, é difícil também, às vezes as pessoas, eu já me peguei sendo perguntado por isso, porque também trabalhei numa grande empresa, muito próximo disso, liderei as 2 únicas frentes de aceleração aberta aqui na Amazônia para essa empresa, né? E aí as pessoas perguntam, mas por que não fazem isso regularmente, né? É porque as grandes máquinas, elas funcionam porque são grandes máquinas, porque tem uma estrutura muito robusta, corporativa, que funciona. Então, eu acho que não é pecado quando uma grande marca, ao contrário, só tem vantagem quando ela abre um processo de aceleração para se flexibilizar. É a tentativa de fazer aquilo funcionar, e as incorporações vão desde essas tecnologias que você citou até empresas que põem as mudanças que as startups estão promovendo para dentro do seu próprio núcleo de gestão e tudo mais. Isso torna aí faz uma relação mais íntima, né? No que diz respeito à Amazônia, todos os 5 pilares são super importantes, certamente. Mudanças climáticas, mas eu queria focar nesses 3. Mudanças climáticas, água e agricultura sustentável, né? Como é que vocês veem, a partir dessa sexta avenida, né, de realizações com a PPA, como é que a Ambev está observando, está vendo a sua atuação aqui na Amazônia, e o que a empresa pensa para daqui para frente? Como é que vocês estão se posicionando em relação a isso? Perfeito. Eu acho que todos os pilares, no fim do dia, eles estão correlacionados, né, Zé? É difícil você conseguir falar de clima sem você falar de água, e você está falando de embalagem, você também está falando de emissão de carbono. Então, no fim, está tudo correlacionado, e a Amazônia veio para agregar e está muito correlacionado também. Então, acho que a Via Floresta era o único negócio que era puramente do pilar Amazônia, mas tinham vários outros que eles eram uma intersecção entre alguns pilares. Então, a própria Água Camelo, ela era uma intersecção entre o nosso foco de água, mas a gente fez o projeto na Amazônia. Tiveram outras também que acabaram não indo para a etapa de piloto, mas que também tinham uma atuação na Amazônia, né? Então tinha uma que era de reciclagem, que a proposta era fazer um programa de reciclagem em Manaus. Então tem muita intersecção. Bom, hoje a Amazônia, acho que para todo mundo, ela é um território de extrema relevância, né? Então ninguém acho que nega isso, e tem se discutido cada vez mais, né, e a atuação específica. Hoje, a nossa maior relação com a Amazônia é por causa do Guaraná. Então, como eu falei lá no começo da minha fala, né, o Guaraná, ele é um dos principais produtos vendidos pela Ambev, e desse produto, o principal insumo dele, ele é nativo da Amazônia, né, então ele vem da região de Maués. Então, a gente tem um programa super legal lá, inclusive, que a PPA trabalha junto com a gente, que é a Aliança Guaraná de Maués, que é focada no desenvolvimento desses pequenos produtores familiares, que é focado em aumentar o turismo da região, em empoderar economicamente esses produtores. Então é um programa super bacana, ele está sendo até repaginado agora, então a gente vai ter algumas novidades em breve. Depois acho que até vale um podcast sobre isso mais para frente. Sim, quando a gente tiver essas novidades. É super bacana o programa. A gente tem começado a desenvolver uma frente de biodiversidade também, que a gente não tinha ainda uma meta específica, então isso está também rodando agora. Ainda não tenho esse objetivo para compartilhar com vocês, mas é algo que está rodando, então com certeza vai ter um foco grande lá na região da Amazônia também. E além da compra do Guaraná, a gente tem também uma fazenda nossa própria, Santa Helena, que ela produz as mudas e ela distribui para esses pequenos agricultores. A gente participa da festa anual do Guaraná, mas a gente também tem fábricas na Amazônia, né, Zé? Então, essa questão do carbono, ela fica latente quando você tem uma operação fabril, né? Então, a gente tem a nossa fábrica de aromas, que produz principalmente o Guaraná, né, que já faz o beneficiamento da semente por lá. E a gente tem uma fábrica também, né, uma cervejaria. E a gente tem uma fábrica de agora me deu um nó na cabeça. Mas a Ambev, ela tem algumas operações verticalizadas, né? Então a gente tem algumas produções das embalagens que a gente tem operações próprias. Então a gente tem de rótulo, de tampa, de vidro, de lata. E a gente tem uma delas que é na Amazônia, se eu não me engano, é a nossa
fábrica de tampa de aço, de tampinha de cerveja. Ah, Depois eu confirmo essa informação, mas eu tenho quase certeza. Então, assim, quando a gente tem uma operação fabril, obviamente isso se conecta imediatamente com o pilar de mudanças climáticas, né? Então, a gente tem dentro da frente de mudanças climáticas um objetivo super grande de reduzir ao máximo as emissões das nossas fábricas. Então, o quanto a gente já viu em alguns exemplos positivos que a gente consegue reduzir em até 90% as emissões caramba, com novas tecnologias, assim, comparando com 20 que anos legal. atrás, mais ou menos. E aí, esses 10% restantes que a gente ainda não achou uma solução, a gente tem feito a compensação por créditos de carbono certificados para garantir que essas fábricas sejam carbono neutro. Então, a gente já tem 5 operações 100% carbono neutro no Brasil, e aí com meta de chegar até 9 no final do ano, e até 2030 com todas as nossas operações carbono neutro no mundo, né? Então, e a Amazônia foi uma das prioridades, então a gente está começando por lá, a região da Amazônia legal. Muito bom, muito bom. E vem cá, aí vocês têm também um projeto, acho que um ponto muito importante aqui para a Amazônia, e para o mundo como um todo, mas aqui a gente tem os últimos realmente grandes mananciais de água potável do mundo, né? Então, vocês têm um projeto super interessante que é a Água Ama, né? E a gente está vendo aqui o site, né? Ele tem um lucrômetro também aqui, né? Como é que funciona esse projeto da Água Ama, Lisa? E o que significa que tá crescendo aqui, enquanto a gente está olhando, está crescendo aqui os valores que estão aqui, 9 milhões e alguma coisa. Qual que é a importância e qual que foram os desdobramentos desse projeto para a Ambev, né, como um todo? O que é que significa hoje para vocês esse programa, esse projeto? A Água Ama também é outro projeto que a gente tem muito orgulho aqui dentro. Ele surgiu de uma demanda da sociedade, né? A Ambev escutando a sociedade, entendendo uma das principais mazelas que a gente tem hoje no Brasil, que é a falta de acesso à água potável, né? Hoje a gente chega em quase 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, é um número absurdo, né? E a gente pensa no que a gente poderia fazer para solucionar esse problema. Então a gente pôs várias cabeças pensantes numa sala, coordenado pela Yunus. Então foi o Yunus Social Business que nos ajudou nesse projeto. E a gente pensou, o que a gente faz de melhor, né, como Ambev? Produto. A gente sabe fazer produto, a gente sabe vender produto. Por que a gente não faz um produto que o lucro seja destinado para resolver essa questão? Resolver, eu tô querendo ser muito ambiciosa, né, mas resolver em partes ou reduzir esse problema. Então, a Água Ama surgiu assim. Então, tem o custo, né, o que a gente recebe por essa água, a gente abate o custo e tudo que sobra de lucro, que é o que você consegue ver no site, né, que a gente chama de lucrômetro, é o quanto a gente já teve de lucro com as vendas da Água Ama, ele é destinado integralmente para projetos que levem água à população que não tem. Então, a Água Ama começou focando na região do semiárido do Nordeste, mas ano passado a gente começou a expandir para outras regiões. Então, a gente foi para a Amazônia, como eu comentei, junto com a Água Camelo, para regiões indígenas, né? É indignante, né? Como você falou, a Amazônia é uma das principais regiões produtoras de água do mundo, se não a principal, né? Acredito que seja a principal. E tem gente que está do lado de um rio enorme e não tem acesso à água potável. É inacreditável. Então, a gente começou a ir para o Acre, a gente está expandindo o projeto com a Água Camelo também, para a região da Amazônia, então muito animada aí para depois contar mais para vocês, mais números, mais novidades. E a gente também começou no ano passado aí para desertos urbanos, que a gente chama, então dentro de cidades como Rio, São Paulo, que teoricamente também tem uma boa infraestrutura, a gente sabe que tem pessoas, principalmente em comunidades, que não têm acesso à água, então a gente não está atuando mais só no semiárido, continuamos atuando lá também, mas a gente expandiu a nossa atuação, e hoje a gente já tem mais de 330 mil pessoas impactadas com esses projetos, e a meta é chegar até 1 milhão de pessoas até 2025 também. Então aí temos bastante projeto para fazer. Então comprem Água Ama, porque quanto mais a gente vende, mais lucro a gente tem, e mais água a gente consegue levar para a população que precisa. E aí, só voltando naquele ponto, né, Elisa, eu acho que esse é um exemplo de quando uma empresa coloca
a serviço da população, da comunidade, benefícios dentro do seu core business, né? E começa a responder a demandas da sociedade. Isso me faz lembrar muito a linha Crer para Ver da Natura, lá que é capitaneada pelo Instituto. Toda a venda dessa linha é revertida também para alimentar as ações de educação, de melhoria da educação formal no Brasil, né? Então, Perfeito, o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. É muito interessante isso, porque aí você implica o seu business naquela transformação, né? Isso é muito interessante. Bom, e para a gente ir finalizando, eu queria também te ouvir um pouco, porque assim, é um baita projeto de responsabilidade interna, é um baita projeto que eu acho que edifica qualquer carreira profissional, né? E eu queria te ouvir um pouco também como é que você vê esse desenrolar da sustentabilidade com cada vez mais lideranças femininas. Eu acho que isso tem trazido, isso tem trazido todas as minhas lideranças pronto, vou falar na Natura, onde eu trabalhei, foram mulheres, assim, e todas, sem exceção, eu não tive um ano em que tivesse um chefe homem, e eu te confesso que eu senti que isso deu uma baita liberdade e foi muito mais acolhedor, inclusive, para as realizações que a gente fez, né? Então, queria ouvir um pouco desse aspecto, como é que você, né, que é uma liderança de sustentabilidade inquestionável, como que você vê o papel do feminino, da mulher, dentro desse espaço? Olha, Zé, das experiências que eu tive em sustentabilidade, em outras empresas, a maioria esmagadora das lideranças nesse tema, especificamente, são mulheres. Eu acho que ele é uma exceção à regra, né, do que a gente vê em todas as outras áreas da companhia. Então, aqui na Ambev não é diferente. A maioria das gerentes de sustentabilidade são mulheres. Se eu não me engano, a gente tem um gerente só que é homem. Então, assim, eu já ouvi em alguns eventos, né, dessa correlação de um pouco do instinto de cuidado que a mulher tem e querer cuidar do mundo. Assim, confesso que eu nunca me aprofundei para entender melhor se tem algum estudo que faça essa correlação, mas assim, da minha experiência, a maioria das pessoas trabalhando, não só em liderança, mas das pessoas no geral trabalhando em sustentabilidade, pelo que eu vejo, são mulheres. E aí a minha experiência como liderança feminina, acho que vai um pouco além da sustentabilidade, né? Eu estou numa empresa que ainda é muito mais masculina, né? Mas que está passando por uma profunda transformação cultural. Então a Ambev sempre foi uma empresa de muitos mais homens, e na liderança, então, nem se fale, mas que está comprometida e está com metas e planos concretos para promover cada vez mais liderança feminina. Então, a gente tem compromissos públicos nessa frente de aumentar a diversidade, não só na questão de gênero, mas também na questão de raça, principalmente são os nossos dois principais focos, né? A gente sabe que a gente está muito longe do ideal, muito longe mesmo, mas uma coisa que eu gosto muito na Ambev é quando a gente identifica um problema, a gente gosta de falar de que a gente abre o gap e a gente faz um plano de ação e a gente põe meta para endereçar esse problema. Então, isso já foi identificado alguns anos atrás como uma questão séria na companhia, e a gente está trabalhando duro para isso. Então, com processos de recrutamento específicos focados em gênero e em raça, com questões de promoção focadas com isso. Óbvio, sempre a Ambev é uma empresa muito baseada em meritocracia, né? A gente nunca vai deixar de ser, mas eu escutei um VP falando isso, nunca vou me esquecer, um VP que tinha anos de companhia, e ele falou assim: eu sempre acreditei muito na meritocracia da Ambev, mas agora eu percebi que todos esses anos ela era uma meritocracia de privilégios. Então era uma meritocracia que favorecia quem já estava na frente. Claro, entre quem já estava na frente era meritocrático, promovia os com maior performance, mas ela não olhava para quem fica para trás de partida, né? A gente sabe que não saímos todos no mesmo lugar. Eu, no meu lugar de mulher branca, já saio, né, alguns passos à frente do que uma mulher negra, por exemplo. Então, a gente precisa deixar de ser uma meritocracia de privilégios e ser uma meritocracia que embarque a todos, né? Então, eu fiquei muito tocada quando eu ouvi essa frase do nosso PP, assim, admitindo
isso, e eu fico feliz de ver que tem planos, e não só planos, ações concretas, né? Porque plano todo mundo pode ter, mas o importante é você ter ações concretas e você conseguir ver essas mudanças. Então a gente já vê os indicadores melhorando, ano após ano, de novo, ainda estamos longe do ideal, não estou falando aqui que está bom, mas estamos trabalhando duro para isso. E aí estou falando da companhia como um todo, não só da parte de sustentabilidade, né? E aí eu toquei nesse assunto porque, primeiro, eu acho que é super importante reconhecer também que há uma predominância, né, de lideranças femininas nesse setor, e eu acho que esse é um dos fatos, eu estou absolutamente convencido disso, que esse é um dos fatos que fazem a sustentabilidade estar avançando tanto. Porque se torna um pilar de energização, sabe? Se eu posso criar essa palavra, de aceleração mesmo. Acho que tem essa busca aí, e o feminino, não só de gênero, mas essa coisa da sensibilidade e tudo mais. E eu acho que tá transformando as coisas, né? E você falou de 2 pontos também muito interessantes, né? Que a gente também tem trazido essa discussão em outros fóruns que a gente está, da representatividade não só de gênero, mas também de raça. Aqui na Amazônia é muito caro para a gente, é muito importante a representatividade dos povos nativos, por exemplo, dos povos originários, que tem baixíssima representatividade nos grandes fóruns e tal. Então, a gente tem o Fórum Amazônia Sustentável, por exemplo, que é um espaço de construção coletiva nisso, é capitaneado por diversas entidades, e nós tivemos um encontro em junho, e foi incrível ver que todos esses temas que a Ambev está trazendo, né, nas suas metas de sustentabilidade, também estão sendo discutidos pelos povos da Amazônia. Todos, integralmente, não tem um que esteja fora. Então, talvez um espaço que seria muito legal ter vocês juntos. Eu faço parte da coordenação, e seria muito legal contar um pouco depois para vocês como é que está acontecendo isso, e de repente ter essa aproximação. Tem o Instituto Ethos, tem, enfim, outros parceiros super estratégicos e legais que estão nessa abordagem. Com certeza. Conta com a gente. Eu tenho só uma coisa bem legal para compartilhar nessa linha, Zé. Claro, pode falar. Nessa turma da aceleradora, pela primeira vez a gente conseguiu atingir 50% da turma com diversidade étnico-racial. Então, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, ou indígenas. Então, pela primeira vez a gente tem lideranças indígenas também, em negócios de impacto, algumas cooperativas da Amazônia. Isso é incrível. Então, nossa, a gente ficou muito feliz, e a gente conseguiu 40% de diversidade de gênero, também quase chegamos aí na equidade, e aumentamos bastante versus ano passado, então foi algo que deixou a gente bem feliz, e é algo que a gente procura proativamente, né, quando a gente está fazendo a seleção das startups. Esse é um fator, sim, que a gente leva em consideração também. Já deu para perceber, naquele painel que eu participei conversando com os novos, né? Eu dei uma passeada ali no painel de quem estava presente, e já dá para ver isso, visualmente notável isso já. É bem, bem legal. E, Lisa, para a gente ir se encaminhando para o final, qual que é a tua mensagem para as pessoas, né, que estão empreendendo, nessa área que é muito atraente, mas também é dificílima, que é a sustentabilidade, dentro ou fora dos cinco objetivos estratégicos da Ambev? O que você recomenda para essa galera que está chegando, que está procurando processos de aceleração? Qual que é a tua mensagem de força para essa galera? Acho que a primeira é: sejam bem-vindos, né? Precisamos de mais soluções. A segunda, acho que é como qualquer negócio, né? Não só a sustentabilidade, entendam a dor real dos seus clientes, né? Às vezes a gente acha que a gente tem uma super ideia, que todo mundo vai querer, mas às vezes ela não atende exatamente a dor de quem vai ser o usuário daquela solução. Então, conversem, entendam, discutam, questionem. E acho que o terceiro é: sejam resilientes, né? A gente sabe que ainda é um tema novo para muitas empresas, muitas empresas não estão abertas ainda para isso, então tem que ter um pouco de resiliência, sim.
e comendo pelas beiradas, e achando as pessoas certas, vai no evento, conversa com um, fala com o outro, se apresenta, às vezes você vai conhecer a pessoa hoje, vai fechar negócio daqui a um ano e meio, então as coisas não são tão imediatas nesse tema, né, ele é um tema muito mais de longo prazo, né, de visão de longo prazo do que de curto, então acho que ter resiliência é importante, e contem comigo, assim, e contem com quem já está aqui, né, acho, né, Zé, posso falar para você também, quem já está nessa jornada, eu vejo que as pessoas dessa frente de sustentabilidade são todas muito abertas a querer ajudar, né, Zé? Claro, tem concorrência, tem competitividade, tem também, não é tudo flores, mas, assim, a gente vê que a gente precisa tanto de mais soluções que todo mundo quer ajudar, né, aqui na Ambev a gente tem um negócio que a gente fala das mulheres, que é uma sobe e puxa a outra. Eu acho que isso se aplica para a sustentabilidade também, né? Um sobe e puxa o outro. Então, com certeza. Então, é uma competitividade colaborativa, né? É incrível isso. Assim, a gente não vê isso muito em outras setores, áreas. Lisa, bom, em primeiro lugar, parabéns pelo seu super trabalho, pela sua trajetória. Foi demais conversar com você. Você é uma pessoa muito acolhedora. Muito obrigado por toda a força que você deu para a gente. Continuamos depois da Ambev, continuamos nesse spin-off aí de parcerias e tudo mais. Vamos te contar mais o que a gente for fazer. E te agradecer imensamente por ter estado aqui. E mando um abraço também para todo mundo lá da Ambev que trabalhou com a gente. A gente também vai trazer a galera da Quintessa. PPA vai estar aqui com a gente também. Sensacional. Então a gente só tem alegria para dizer. Muito obrigado, e a você que estava ouvindo a gente aí, a gente agradece imensamente. Siga o podcast nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, e também no Spotify, no Deezer. E agora também todos os episódios estão no nosso canal no YouTube, Via Floresta _. Fiquem à vontade de procurar e estamos à sua disposição. Até o próximo episódio e uma boa semana para todos.